que ela havia passado pela porta, ela voltou. Quando ela voltou e chegou na porta, ela me olhou já com uma feição transformada, de um monstro. Olá, meu nome é Sandra e neste vídeo, principalmente, eu quero contar uma experiência inusitada que eu tive lá na minha infância. E é uma experiência, assim, nada boa, até porque eu não tive poder sobre aquilo, então eu fui acometida por aquela situação. E essa situação me levou a ter uma vida regrada de medo, de inseguranças, de desafios em todas as áreas da minha vida. Afetou profundamente o meu ser. Eu não sabia. Era algo muito inconsciente. Eu me lembrava daquilo constantemente, de tempo em tempo. Não sabia que aquilo fosse a causa de tantos problemas que eu tive, apesar que eu não vou generalizar aqui e dizer que só foi aquilo, mas aquilo fez parte muito forte de uma história de fracassos. E pode ser que você que está aí assistindo a esse vídeo venha se identificar com essa história. Eu sei que eu não sou a única e muitas pessoas passam por situações assim, parecidas com as que eu passei. Quando criança, eu sempre sonhava que eu estava brincando com o diabo. Que eu me lembre, minha infância toda, até esse momento que eu vou contar para vocês, eu sonhei. Eu sonhava que eu estava sempre brincando com o diabo. Como eu via o diabo nesses sonhos? Eu via um ser magro, talvez peludo, com um rabo enorme, com chifres na cabeça e com um garfo nas mãos, que seria para espetar as pessoas. De onde surgiu essa imagem? Não sei. Provavelmente seja alguma coisa que eu escutei dos adultos, alguma história. Por quê? Minha família morava na roça, no sítio. E existiam muitas histórias, muitas superstições. De vez em quando vizinhos, né, se ajuntavam para beber um vinho, fazer algum tipo de festa, alguma comemoração, ou era nas casas, ou era no pavilhão da igreja. Então eles se reuniam e conversavam de N coisas e riam. Nessas comemorações, sempre tinha alguém falando de fantasmas, porque viu alguém no escuro, porque não sei o quê. E aquilo eu escutava não porque eu estava ali junto com as pessoas adultas, mas às vezes brincando do lado. Eu tinha um ouvido muito apurado para ouvir as histórias dos adultos. Eu passei a sonhar então com essa figura. E nos sonhos que eu tinha, eu sempre, dentro de mim, existia um medo daquele personagem. Ele se mostrava bonzinho comigo, como se ele fosse meu amigo. E eu tinha receio, sempre eu estava sozinha nos meus sonhos, em algum lugar daquele sítio, em algum lugar daquela casa onde nós morávamos, e esse ser aparecia, me chamava pelo nome, sim, e, e a gente brincava. Mas eu sempre com medo, lá dentro, no fundo, eu tinha medo dele, do que ele podia fazer comigo. E como eu já disse, ele tinha uma expressão de quem era meu amigo. Nesses sonhos, eu sempre via Jesus também. E Jesus surgia, do nada. E ele chegava perto de mim, com aquele olhar tão lindo, tão amoroso, e eu não entendia. E ele dizia para mim: Sandra, vem para cá, fica perto de mim. Não fica perto dele, não. Vem aqui. E eu meio que resistia, porque aquele ser não estava sendo ruim comigo. Ele estava sendo um amigo. E Jesus sempre surgia. Na minha mentalidade de criança, no sonho, eu saía de perto do diabo, eu pegava na mão de Jesus, porque Jesus estendia a mão para mim nos sonhos. Eu percebo hoje que era com muito amor, com muita leveza. Mas eu era tão criança que eu não compreendia. E os anos foram passando, eu fui crescendo e de vez em quando eu sonhava com isso. Aos 7 anos de idade, como eu fazia catequese, eu fui fazer a primeira comunhão aos 7 anos e alguns meses, que era o costume. Então houve todo aquele preparativo, tudo, né, da comunhão. Eu sempre quis buscar a Deus, eu sempre tive essa coisa de conhecer a Deus. Era uma sede que eu tinha dentro de mim, porque ainda que eu era uma criança, eu tinha um vazio
tão profundo e tão doloroso dentro de mim, que sério, como criança, eu não gostava de existir. Eu não gostava do mundo, da vida, apesar de eu ter uma família grande, bastante irmãos, então havia sim muita diversão, havia muita brincadeira, haviam muitos amiguinhos, amiguinhas, mas lá no meu íntimo de criança, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia abandonada, eu me sentia sem o afeto, sem o abraço. E eu acho que era isso que eu queria, mas eu não sabia, eu não me expressava. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, eles não tinham tempo para isso, porque eles eram trabalhadores da roça. E quando eles chegavam em casa, tinha um chiqueirão de porco para eles cuidar. Tinha vacas, tinha bois, tinha terneiros, tinha galinhas, tinha perus, tinha de tudo que eles precisavam dar conta. Então era depois que eles voltavam, tipo 6, 6h30, chegavam em casa da roça e teriam que fazer o resto das coisas. A gente vivia junto, mas não tinha o abraço, não tinha o beijo no rosto, não tinha a palavra eu te amo. Mas é claro que eu não entendia isso de jeito nenhum. E eu era completamente infeliz com tudo que eu tinha de material. Eu brincava naquela roça, eu brincava naquele sítio, era inúmeras formas de brincar. Era o verdadeiro paraíso. Mas dentro de mim era uma confusão imensa. E esses sonhos me deixavam muito pensativa. Eu não conversava com ninguém. Eu não falava para minha mãe, eu não falava para os meus irmãos. Eu tinha minha irmã mais velha, que era nossa mãe, que era ela que ficava com a gente, mas eu não conseguia, eu não sabia que eu podia me expressar, falar daquilo que eu estava sentindo. No sábado que antecedeu a comunhão, que seria no domingo, eu fui tomar um banho. Naquela época a gente enchia um latão, um balde, né, bem grande, de água, e embaixo tinha o chuveiro, né? Era um tempo de frio, então a gente mesmo que preparava, né? Tinha um fogão de lenha, a gente colocava água esquentar no chaleirão. Aliás, tinha uns 2 ou 3 chaleirão de ferro. Tinha a caldeira do fogão que também esquentava, porque todo mundo tomava banho com água esquentada no fogão. E eu lembro que eu estava muito feliz, porque no dia seguinte eu iria passar a primeira comunhão, fazer a primeira comunhão. E no meu coração, no meu entendimento, seria assim, o dia D, o dia que eu iria ver Deus, conhecer Deus, porque eu achava que eu ia ver Deus. Eu achava que eu ia ser abraçada por Deus. Olha só, como pode uma criança nessa idade já ter isso, né? E eu era uma criança também, que eu me lembro, eu rezava muito, né? A minha família era católica, e né? Até hoje minha mãe é católica. E, e eu rezava muito, porque eles rezavam muito. E eu sempre rezava, eu rezava o terço inteirinho, em busca de Deus, em busca de conhecer a Deus. Mas havia uma perturbação muito grande, muito severa dentro de mim. E eu não contava para ninguém como é que eu iria resolver aquilo, né? Sem me abrir, sem conversar, sem contar. Minha mãe não sabia, ninguém sabia, era aquilo dentro de mim o tempo inteiro. Então, nesse dia que eu fui tomar esse banho para me preparar para o domingo de manhã, né, que seria a minha primeira comunhão, eu tomei assim o melhor banho do universo. Mas eu me ensaboei mais, eu passei muita buchinha em mim, mas eu lavei o meu cabelo muito, 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 como nunca tinha lavado. Porque eu pensava assim, eu falava para minha mãe, eu vou ver Deus. E eu preciso estar maravilhosa para Deus. Eu demorei no banho, tomei aquele banho maravilhoso, na expectativa de que eu estava me preparando para Deus. Aí tá, chegou domingo, houve a primeira comunhão, né? E aí eu fiquei frustrada. Houve uma festa depois, uma festa na igreja, no pavilhão da igreja. E eu fiquei frustrada porque eu cantei os louvores, os hinos, né? Que foi ensaiado, tudo. O padre lá fazendo toda aquele ritual. Mas eu não vi Deus. E eu não tô falando aqui contra a religião. Por favor, não me interprete mal. Era uma coisa entre eu e o meu ser interior em busca de Deus. Na minha cabeça de criança eu iria vê-lo. Eu não sei, eu sabia que eu não iria vê-lo em carne e osso, mas talvez eu já esperava um toque especial, uma presença, um impacto. Talvez fosse isso. Eu não posso te garantir nada. Houve a primeira comunhão que seria assim, tipo, nossa, agora eu já posso cear, né? Era aquela expectativa de cear nas missas, né? Ok. E isso aconteceu sim, né? A partir dali tinha é, as missas e a gente ceava e normal, vida que segue.
Passou-se mais alguns meses, essa parte da comunhão, da minha vontade de conhecer Deus, ok. Porém, como eu não tive esse encontro lá naquele dia, eu sempre fiquei na expectativa, ainda que a minha cabecinha de criança pensava: "Acho que Deus não gosta de mim. Deus não gosta de mim. Por que que ele não veio? Por que ele não apareceu?", né. E perto da casa da minha mãe, ou sei lá, não sei que distância que era, tinha uma família que tinha uma menina. Eu tinha 7, ela tinha uns 11 anos, 11 ou 12, mas essa menina sofria de epilepsia. Ela era muito bonita, mas ela caía com os ataques de epilepsia. E aquilo, eu tinha muito, muito, muito medo, mas muito medo quando acontecia, quando a mãe dela, a família dela iam passear na casa da minha mãe, lá na minha casa, e acontecia dessa menina ter esses ataques, aquilo, eu tinha um medo sobrenatural. Porém, mesmo assim, era minha coleguinha, minha amiguinha, e ela era muito querida, eu gostava dela, apesar de eu ter medo dela. Essa menina, então, passado uns dias da minha primeira comunhão, ela foi passar um riozinho assim raso, que a gente chama de Sanguinha lá no sul, Sanga. E ela teve, pelo que eu sei da história, ela teve esse ataque dentro desse riozinho, né, dessa sanga. E ela acabou falecendo, morrendo afogada. Pronto. E ok, eu fiquei sabendo, acho que a minha mãe foi no velório, eu não me lembro de ter ido. Após a morte dessa menina, passou-se aí uns 15, 20 dias, um mês. Vamos colocar um mês. Na casa dos meus pais era muito grande e tinha acho que 5 quartos de um lado, ou 6, e um quarto do outro lado, próximo da sala dos meus pais. Nós éramos em 11 filhos e dormia-se, tipo, tinha 3, 4 camas, beliches em cada quarto, então, né. Nessa noite eu não lembro o que aconteceu, eu sei que tinha um quartinho que estava vago, e eu dormia na mesma cama com a minha irmã, mas eu queria dormir sozinha. Eu falei: "Eu vou dormir sozinha, eu vou dormir no quartinho hoje". Falei com a mãe, falei com a minha irmã, falei: "Ah, eu quero dormir aqui". E como a cama estava vaga, eles deixaram. E eu era muito medrosa, mas naquela noite eu tive coragem de dizer: "Eu vou dormir sozinha". Tinha uma janela enorme na frente da minha cama, né, ela era de vidro, vidraça, né, e fechava com veneziana. Mas eu deixei aberta as venezianas, porque para entrar claro da lua para dentro do quarto. E era uma noite de lua cheia. A lua não estava aparecendo na janela, mas tinha a claridade que entrava no quarto. Aí cada um foi para o seu quarto, foram dormir, pai e mãe foram dormir, e eu fui dormir naquele quartinho. A gente falava o quartinho, porque acho que talvez era um quartinho tipo de visita, alguma coisa assim, não me lembro. Sei que a minha irmã, acho que colocava as roupas para passar ali também. Tinha um guarda-roupa pequeno, né? Eu sonhei que eu estava muito feliz na sala, e na nossa sala era uma sala bem grande, bem ampla, e tinha um botijão de gás com uma lâmpada, né, que a gente falava o liquinho, ela acendia com o gás. Então, de vez em quando, meu pai comprava um botijão de gás para acender a luz da sala à noite. E eu me vi nessa sala com essa luz, e eu me vi com uma roupa toda estampadinha de bichinhos, nem tive essa roupa. E de repente eu me vi nessa sala toda feliz falando: "Hoje eu vou dormir na sua cama". Provavelmente a minha mãe falou: "Então vai", né, eu acho, eu não me lembro. Eu sei que eu entrei no quarto da minha mãe, deitei na cama dela e me cobri, né, eu sonhando com isso, eu estava dormindo lá no quartinho e sonhando com isso. E eu deixei a porta do quarto da minha mãe aberta, no sonho. E eu tô lá dormindo e eu lembro que, dormindo no sonho, eu dormi virada para a parede. Aí depois eu virei o meu corpo para a banda da porta aberta. Quando eu virei o meu corpo do outro lado para a porta aberta, eu vi uma pessoa passando e eu, né, sonhando, no sonho, dormindo, eu virei o rosto e olhei, era essa menina. Eu disse assim: Fulana, você aqui? Você não pode estar aqui, você morreu". Quando eu disse isso, que ela havia passado pela porta, ela voltou. Quando ela voltou e chegou na porta, ela me olhou já com uma feição transformada, de um monstro. E ela veio e pulou em cima de mim. Quando ela pulou em cima de mim, eu fiquei inerte, 100% inerte.
Quando eu fiquei inerte, eu acordei. Quando eu acordei, eu percebi que eu estava paralisada e nada de mim se movia. E aquele ser estava em cima de mim, meus olhos fechados, eu não conseguia abri-los. Aí eu comecei a ter muito medo, pânico mesmo. E eu tentava gritar. Eu tentei me mover de todas as formas, era como se eu estivesse aprisionado numa roupa de ferro. E eu comecei a gritar, mas a minha voz não saía, porque eu queria gritar, pedir socorro para minha mãe, para as minhas irmãs. E o som não saía pela minha boca, de jeito nenhum. E eu fui fazendo toda a força que eu podia, toda a força que eu podia, e nada. E isso ficou talvez uns 30 segundos, 40 segundos, um minuto, não sei, ou mais ou menos. E quando de repente a minha voz saiu, o grito não saiu alto, saiu baixo. E quando o grito saiu, o meu corpo voltou ao normal. Então eu estava coberta com uma leve coberta, que eu olhei assim, a janela aberta, a janela de vidro, a lua aparecendo na janela, que eu olho pro lado assim da minha cama, uma fumacinha assim, ó, descendo. Eu fiquei literalmente em choque, medo inexplicável. E aí eu não tive mais coragem nem de gritar. Então eu peguei uma outra coberta que estava ali, muito pesada, porque os frios lá do sul é muito intenso, então eu já ficava a coberta preparada, porque se esfriasse na madrugada a gente puxava a coberta grossa, muito pesada. Eu fui, peguei essa coberta e puxei por cima de mim e eu fiquei em posição fetal o resto daquela madrugada. E chorando copiosamente, chorando, chorando, chorando de medo. Eu comecei a suar muito, misturando com as lágrimas, e eu não conseguia me mover embaixo daquelas cobertas. Estava me sufocando, mas eu não tinha coragem de pôr o meu rosto para fora. Estava me asfixiando, então de vez em quando eu tirava a coberta, respirava e botava a coberta de volta com os olhos fechados para mim não ver nada, porque aquilo foi assim, extremamente real. Então, com essa história, o que eu quero dizer para você? Esse medo, sem eu saber, óbvio, e muita gente não sabe, que medos intensos, pânicos, causam muitos problemas da ordem psíquica das pessoas, que travam as pessoas e que faz com que as pessoas atraiam coisas negativas, coisas ruins, coisas que elas não querem. A partir desse dia, dessa noite, dessa madrugada, se eu tinha aquele vazio, se eu tinha já um desejo de morrer, de não existir, aquilo intensificou dentro de mim. Mas eu era apenas uma criança. Eu era uma criança bem agitada. Acredito eu que por conta todas aquelas coisas que já estavam na minha cabeça, e sim, eu via vultos, eu via coisas, e as pessoas diziam, ai, não tem nada, você só tá com medo. Esse sonho, esse pesadelo foi o que travou a minha vida, o que me segurou num lugar espiritual tenebroso. Eu podia fazer o que eu quisesse, eu sempre estava naquele lugar, onde as coisas dão tudo errado. Tive muitas oportunidades boas na vida, das quais eu não aceitava, eu não pegava. E sempre eu decidia por coisas que não eram legais para mim. Sempre algo me puxava para situações das quais me fariam sofrer. E eu ignorava oportunidades boas. Hoje, depois de um longo processo, depois de ter adquirido algum certo conhecimento a mais, eu compreendo o que aquele pânico, aquele medo intenso, o que aquelas imagens me causaram, o que aquela paralisia me causou. E além desse sonho, desse pesadelo, a partir dessa noite que eu tive esse pesadelo, praticamente todas as noites da minha vida, até que eu conheci a Cristo, e depois que eu conheci a Cristo, foi uma longa batalha para me libertar do medo que ficou dentro de mim. Mas foi um medo que eu superei de alguma forma. E eu acreditava que eu era liberta daquele medo. Mas não foi bem assim.
A minha fé em Cristo me ajudou a enfrentar muitas coisas, entender muitas coisas. Mas há pouco tempo é que realmente eu vim ter uma libertação desse medo. Porque hoje eu falo desse sonho, desse pesadelo e já não sinto nada. Já não sinto o medo. Mas isso não faz tempo que eu me sinto liberta desse medo. Mas ainda esse medo, aquele medo, e junto com tantos outros medos, junto com tantas outras situações, que para a mente de uma criança é terrível, é amedrontador e leva assim a criança a um buraco tão profundo de incertezas, dores e escolhas erradas. Então, hoje eu posso falar livremente porque até um tempo atrás, se eu fosse contar esse sonho, esse pesadelo que eu tive, eu me arrepiava tudo como se eu estivesse vivendo outra vez. Eu jamais falaria desse sonho em um ambiente sozinha, como eu estou aqui. Sempre que eu tivesse que falar ou achava necessário falar para alguém ou contar para alguém essa situação, eu precisava estar junto com alguém para que eu me sentisse segura em falar desse sonho, dessa situação. Muita gente acha que isso é uma bobeira. Nossa, uma mulher de 57 anos estaria ainda com o medo que aquela criança de 7 anos teve? Sim, porque o nosso inconsciente, ele grava absolutamente cada detalhe de tudo o que a gente vive. Tudo. E quando são situações de trauma, de dor, de sofrimento, aquilo se potencializa. Para muitas pessoas, talvez até crianças que de repente sonhassem ou vissem as imagens que eu vi, vissem a forma, o formato que aquele ser se tornou diante dos meus olhos e pulou em cima de mim com muito ódio, talvez não faça um efeito tão drástico como fez na minha vida. Mas eu já tinha um campo preparado. Eu já tinha episódios de sonhos ruins, onde literalmente eu brincava com o diabo nos sonhos. Ele não me fazia nenhum mal nos sonhos, mas dentro de mim existia um sentimento de que em algum momento ele iria mostrar quem ele era. E Jesus sempre vinha e me tirava. Eu sei que, assim como eu tive esse pesadelo, esse sonho, muitas pessoas podem sim ter passado por alguma coisa, assim como eu passei. E talvez, diante dessa história, diante desse fato, esteja caindo a ficha de algumas pessoas. Poxa, será que foi isso, aquilo que aconteceu comigo, que fez com que eu entrasse num looping, numa compulsão e repetição? Tem coisas que está em nós, que nós vivemos, sejam elas reais, na matéria, ou sejam elas emocionais, na alma, ou sejam elas espirituais, no âmbito espiritual, que sim, trazem inúmeras consequências terríveis e horrorosas para as nossas vidas. Nos vídeos a seguir, você vai poder acompanhar muitas, inúmeras histórias desse tipo de histórias que aconteceram comigo. Não é coisa que eu ouvi falar de outras pessoas, coisas minhas, pessoais, das quais eu acredito que através dessas experiências, que através de expor, né, publicamente essas coisas, pode ajudar inúmeras pessoas a buscarem um conforto interior, a buscarem e chegarem a um lugar onde esse estrago, esses traumas, essas dores, essas feridas possam ser curadas. Porque eu acredito nisso. É que eu vou gravar uma série de vídeos contando realidades pessoais. Também eu vou contar muitas coisas maravilhosas, experiências incríveis do poder da fé
e do amor de Deus para comigo. Com isso, eu quero dizer que eu não sou melhor do que você. Nós somos iguais. Nós temos muitos paradigmas. E eu, para a glória de Deus, consegui, depois de uma longa jornada, de muita dor, de muita lágrima, de muita tristeza e sofrimento, cheguei até aqui e vou mais adiante ainda, porque eu não desisto. E eu vou encorajar você a não desistir também, a buscar a tua cura. E em algum momento eu vou te dar formas de você encontrar-se com você mesma, com você mesmo e com Deus, para que você possa triunfar sobre si mesmo. Sim, sobre as tuas emoções. Triunfar, se sobressair, ir além, independentemente do que você possa ter vivido na sua vida, ok? Então, eu te agradeço de coração por você ter ficado até aqui. E eu peço que você descreva abaixo nos comentários qual foi o teu maior medo durante a sua vida. Aquilo que impactou você de uma forma tão negativa. E hoje você compreende que aquilo inconscientemente te levou a viver inúmeras situações de dor, de sofrimentos, certo? Então escreva aqui nos comentários, deixe seu joinha e compartilhe também esse vídeo, vai ser bem legal mais pessoas saberem que ele existe, tá bom? Um forte abraço e que Deus te ilumine, certo? Até o próximo vídeo.